Senhor nosso bondoso Deus, nós nesta hora vamos falar com o Senhor mais uma vez, que o Senhor tem tudo que nós precisamos, tudo na nossa vida que nós precisamos vem do Senhor. Se há alguma coisa impede de recebermos alguma coisa boa do Senhor, como diz o teu profeta na mensagem Maior Batalha Jamais Pelejada, falando dos canais que podem estar obstruídos. Senhor, nos ajude nesta noite, tire todo obstáculo, tudo aquilo que possa impedir a palavra de fluir, e é claro que ela tem que entrar pelos ouvidos. O Senhor nos deu ouvido para ouvir e ouvir a palavra. Ela passa pela nossa mente e aí encontra um tribunal de julgamento, e nós não podemos comparar a palavra com a opinião de ninguém, com nenhum credo, nenhum dogma. Então nós temos de deixá-la passar por este caminho, pela via do livre-arbítrio, e se alojar em nosso coração. É aí que ela deve ser guardada, porque só o Espírito Santo entra aí, mas na mente o inimigo entra. Então não guarde a palavra de Deus na sua mente, guarde-a no coração. Senhor Jesus, abençoe a todos nós aqui em Bauru, nas transmissões, igrejas. Pedimos todas essas bênçãos sobre o culto, com perdão de nossos pecados. Amém. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus por mais este dia. E uma grande chuva caiu aqui, né? Bem 6 e pouquinho da tarde, pancada muito forte, muita descarga elétrica, pode ter causado, né, algum prejuízo por aí, atrapalha muitas pessoas de virem à igreja. Nós tivemos aqui em culto, domingo, escola dominical, domingo de manhã, e domingo à noite tivemos um culto e companheirismo com a mocidade, com a igreja, com irmãos, toda a nossa região. A igreja estava lotada, né? Foi muito bom nós recordarmos das coisas boas que o Senhor tem nos dado, dos ensinamentos. Continue orando pelo nosso encontro. Nosso encontro regional de pastores será 24, 25 e 26 agora de junho, lá no Guilhermão, na Unesp. Sexta noite, sábado à noite, domingo o dia todo. Estamos aí, toda uma equipe nossa correndo, né? Para que possamos preparar tudo. Mas até aqui podemos dizer Ebenezer, amém? Continue orando, lembrando que o profeta disse, né? Quando Deus move, o inimigo também move. Deus abençoe as igrejas que estão conosco, nos acompanhando através da internet. A igreja que está lá em Ourinhos, na cidade de Óleo, e também em Lençóis Paulista. Irmãos e famílias, famílias, também através da internet.
Lá em Lençóis Paulista, irmão Rubens e a Mandileia e o pequeno Davi. Irmão João Moreira, irmã Romilda, irmã Isabel, Jaú. Irmão Ayrton Moreira, Jaú. Irmão Daniel Macedo e família Tupã. Irmão Paulo e Mazorai de Botucatu. Irmão Wilson Sartori e família Botucatu. Irmão Josafá e irmã Terezinha em Pardinho. Também a Mandina em Pardinho. Irmão José Ferreira em São Manuel. Irmão Wesley Faber em Ourinhos. Irmão Celso Júnior e família em Ibirarema. Irmão Moisés e a irmã Terezinha Chinade em Piraju. Irmão Diego, irmã Jéssica e Ana Clara em Botucatu. Irmão Aparecido Andrade e família em Agudos. Irmão Douglas, irmã Raquel e a irmã Ana Maria em Ibirarema. Irmão Otávio e família Lençóis Paulista, também o irmão Marcos, Lençóis Paulista. Irmão Alexandre Sartori e família em Botucatu. E irmão Luiz Felipe, Bauru. Irmão Onofre Nogueira e família em Tremembé, São Paulo. Nosso abraço a todos vocês, né? Aí, no Vale do Paraíba. Nós temos pessoas nos visitando. Temos visitantes na igreja de Óleo. Temos também aqui em Bauru, né? Pela primeira vez. O irmão Paulo nos visita. Onde é que está o irmão Paulo? Por gentileza, irmãos, coloquem em pé. Então está aí o irmão Paulo. Ele é ouvinte de nosso programa de rádio, né? Deus te abençoe, irmão. Prazer conhecê-lo, tê-lo conosco. Bem-vindo. Pode sentar, obrigado. Deus abençoe também aí em Óleo. Aparecido e Aparecida, da cidade de Tiradentes, São Paulo, visitam a igreja de Óleo pela segunda vez. São conhecidos do irmão José Estevão. Deus abençoe vocês, então. Aí na igreja de Óleo, né? Muito bem, irmãos. Nós vamos lembrar aqui de mais alguma nota. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós teremos ceia em Botucatu. É a semana da ceia, né? Sexta-feira, ceia em Agudos. Sábado, ceia aí em Ourinhos. E a escola dominical em Óleo. E à noite, Santa Ceia aqui em Bauru. Amém? Devemos faltar nem o culto, mas quando você falta de um culto de ceia, faz parte, né, do seu respeito, né? É de comunicar, né? Justificar para a igreja que você não esteve ali, né? A ceia é o momento de você demonstrar que está na comunhão com Deus, perante o seu sacerdote, perante a igreja, né? Não é uma boa coisa, né? Faltar de ceia. A pessoa vai programar uma viagem, às vezes, tanto faz, né? É lógico que existe emergência, né? Emergência é para quem está em estado de emergência, né? Então, coisas programadas, né, pessoa? A pessoa às vezes programa, tem ceia e passa por cima daquilo como se tivesse nada. Esses feriados prolongados, às vezes, eu sei que as pessoas procuram viajar, passear, nada contra isso, mas às vezes não, né? Muito bem, que o Espírito Santo aceite as justificativas. É o Espírito Santo que tem que aceitar a justificativa. Então esta é a nossa programação, né? E a terça-feira que vem estaremos lá em Santa Cruz do Rio Pardo. E vocês estiveram ontem, não foram lá em Arealva ontem? Choveu? Choveu muito, né? Não tinha combinado, parece que tinha combinado que ia, né? Não deu certo. Então não deu para estar lá, né? E é um culto que nós temos ali em Arealva, um culto residencial. Como começou o trabalho aqui em Bauru. Todos os nossos trabalhos no Brasil inteiro começam sempre assim, né? Um culto residencial. E uns ficam daquele jeito. E outros vão crescendo e vai
Nós não estamos produzindo eleitos. Nós não estamos produzindo filho de Deus. Filho de Deus é filho de Deus, desde antes da fundação do mundo. Nós não estamos inventando eleito. Nós não podemos ser que nem loja de comércio, ou então banco, né? Naquela cidade não tem tal igreja, vamos abrir uma. Não, abrir igreja é a coisa mais fácil. Entendeu? Isso aí, cada dia abre uma, né? Mas só muda o nome, né? O produto é o mesmo. Todas elas oferecem o mesmo produto. Quando é a Trindade, é a mulher pregadora, é o espírito Balaão, é o espírito Nicolaíta, é o espírito Jezabelita. Só muda a embalagem, o produto continua sendo o mesmo. Por isso que Deus tinha que nos enviar um profeta para nos tirar de tudo isto e nos preparar para o arrebatamento. Restaurar, né? Restaurar a doutrina, restaurar nossa vida, nossa maneira de crer. Eu digo ali na Rádio Bandeirante, às vezes, tem amizade, já são, agora o ano que vem são 15 anos. 15 anos de programação na Rádio Bandeirante, Rádio Clube de Bauru, emissora coligada à Rede Bandeirante. Então, nós estamos conversando ali, eu digo para eles, né, olha, eu não tenho dúvida, meu programa é o menos ouvido. Tem pessoas que só ouvem meu programa e não ouvem nenhum mais. Tem uns que ouvem a rádio o dia inteiro. Tem aqueles que me ouviram só uma vez, nunca mais ouviu. Mas tem alguns que só me ouvem. Então eu sei que é o menos ouvido. E eu sei que o rebanho sempre vai ser menor. Sempre é o pequeno rebanho. Pequeno rebanho. É claro, em relação à população do mundo, né? É o pequeno rebanho. Mas os que são de Deus ouvem a palavra de Deus, e onde estiver o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. Corpo morto é o corpo, o sacrifício corporal do Senhor Jesus Cristo. A águia, porque tem que ser um corpo sangrento, né? A águia não se alimenta de carniça, só de carne fresca. Por isso que na Bíblia, profetas, os cristãos, são comparados como águia. Isso quer dizer, nós temos que comer o alimento do dia. Nós vamos agora nos pôr em pé para falarmos da mensagem Um Guia. Nós estamos falando dela às quartas-feiras. São João 16, Evangelho de São João, capítulo 16, versículos 7 em diante. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Enviar-vos-lo-ei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então, não é função do pregador convencer a pessoa do pecado, é do Espírito Santo. É claro que ele usa o pregador. Então, notem que a pregação não pode estar voltada simplesmente para a cura divina, o melhor emprego. Nós precisamos disso. Mas podemos ter um bom emprego, podemos ter uma boa família, podemos ter um dom, podemos ser curados. Mas se não formos convencidos do pecado, ficaremos aqui com tudo isso. E o pecado capital é a incredulidade. Não crer no que Deus está fazendo, aonde Ele está fazendo e com quem Ele está fazendo. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Está vendo o que é pecado?
Pecado capital é incredulidade. Do pecado porque não crê em mim. Então, se você não crê no que Deus está fazendo, no que Deus enviou, você é um incrédulo, você é um pecador. Você não aceita. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Agora, quantas verdades que existem no mundo religioso sobre o mesmo versículo, sobre o mesmo trecho da Bíblia. Pessoas falando, não, isso quer dizer isso, aquilo quer dizer aquilo, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Mas é o que diz aqui, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, futuro. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amém? Poder sentar, irmãos? Na sequência desta mensagem, como todas elas, ela não deixa de ser rica em bênçãos, ensinamentos, cura, libertação, exortação. E o nosso profeta aqui lança mão da experiência do eunuco. O eunuco descendo de Jerusalém. E Deus tinha um guia no mundo naquele tempo. Deus tinha um guia no mundo naquele tempo. Aqui nós já estamos falando, né? Desse tempo. E ele tinha este guia no mundo naquele tempo. O Espírito Santo. E ele tinha um homem. Ele tinha um guia naquele tempo, ele tinha o Espírito Santo como guia, e tinha um homem. O Espírito precisa usar alguém. Tinha um homem lá embaixo que estava cheio deste guia. Ele não era nem mesmo um pregador. Ele era uma espécie de diácono, Filipe, né? E ele estava lá embaixo curando os enfermos, expulsando os demônios, causando uma grande agitação. Havia grande alegria na cidade. E ele tinha centenas de pessoas reunidas ao seu redor. E o guia, o Espírito Santo, disse: já é o suficiente? Voltemos deste lado. E ele não discutia com o seu guia. O guia, o Espírito Santo, não vai guiar um para o norte, outro para o sul, outro para o leste, outro para o oeste. O Espírito Santo unirá o povo e os conduzirá num sentido único. E esse sentido é o arrebatamento. Então, nós não devemos discutir com o guia. Nunca conteste a palavra do seu guia. Siga-o. Se você não quiser, você acabará se perdendo.
E recorde, quando você o deixa, você está sozinho. Então queremos estar perto do guia. Você deseja? Porque o guia conhece o caminho. Diz o profeta que o guia é especializado. De dia, de noite. O tempo mudando, não mudando. Então no caminho, ele disse ali: deixe este grupo agora, Filipe. Saia pelo deserto onde não há ninguém. Olha como é que Deus cuida das pessoas. Porém, estou te enviando ali, e lá haverá alguém quando eu te levar para lá. Que coisa, eu estava sendo abençoado ali na cidade, até mesmo como um diácono, né? Testificando, e as pessoas chegando, ele orando e tal. E o Espírito Santo falou: agora você vai lá para o deserto. E muitas vezes nós cantamos aquele hino, né? Onde quer que seja, com Jesus irei. Aí que está. Então chega a hora que às vezes Deus nos testa, né? Então, sai pelo deserto, porém estou te enviando ali. Lá haverá alguém quando eu te levar para lá. E aqui vem o eunuco solitário. Ele era um grande homem para a rainha da Etiópia. Então ele estava descendo, lendo o livro de Isaías, ali na sua carruagem. E o guia, o Espírito Santo, em Filipe. Notem isto. Era Deus em Cristo. Depois do Pentecostes, é Cristo na igreja até o arrebatamento. Era Cristo em um homem. Era Deus em um homem chamado noivo, Jesus. E hoje esse mesmo Deus em sua noiva. Isto é muito fácil de entender através da natureza. O sol representa Jesus Cristo. Porque tudo que Deus faz está sincronizado. Tudo tem um motivo e um objetivo. Então, o sol representa Jesus Cristo, a lua representa a igreja. E a lua não tem luz própria. Você vê que à noite, estávamos esses dias numa noite de lua cheia, há dias atrás. Ela estava bonita, ela clareia bem, mas não como o sol. E aquela luz que ela tem não vem dela, vem do sol. Então, a luz que está na igreja hoje não é da igreja. A luz que está na igreja deve ser a luz do sol. Isso quer dizer, a igreja sendo a lua, então a luz deve ser de Jesus Cristo. A igreja tem que refletir Jesus Cristo na ordem, conduta e doutrina. Começa por aí. É uma luz fraca, mas é original. Amém? Então ali aquele eunuco, ele estava lendo o livro de Isaías. Coisa boa você está fazendo quando chega o mensageiro, não? O guia disse: aproxime da carruagem. O Espírito Santo falou a Filipe. Ele disse para o eunuco: compreendes tu que lestes? E a pergunta que nós podemos fazer hoje, sempre fazemos, principalmente através do rádio, que é um nível de programa mais, assim, evangelístico, despertador. As pessoas estão com a Bíblia na mão, estão lendo a Bíblia, e a gente pergunta assim: você entende o que você está lendo? Sim, eu entendo. Então qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual é o nome? O nome? O nome é Pai, Filho e Espírito Santo. Não, qual que é o nome deles? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Dessas manifestações. Se a Bíblia faz uma pergunta, ela tem uma resposta.
Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. O que é nome? Senhor Jesus Cristo. Por isso tem que batizar nesse nome. Entendes o que lês? Mas Deus deixou isso dessa maneira, porque Deus se agradou e Deus estabeleceu levar a obra de salvação para a raça humana através do humano. Entendes, compreendes o que lestes? Ele disse: como posso compreender quando não há ninguém para me ensinar, para me guiar? Puxa, mas Felipe tinha o guia, amém. E o guia já tinha levado ele até ali. Você crê que o guia tem trazido você até aqui? O guia não faz serviço incompleto. Ele levou até o eunuco e continuou trabalhando na vida daquele eunuco. Esse Espírito Santo nos trouxe até aqui e continua trabalhando conosco. Amém? O Espírito Santo não faz serviço incompleto, não. E ele começou na mesma escritura e lhe pregou Cristo. Amém? Guia. Não para lhe dizer um credo. Ele falou sobre o guia, Cristo. O Felipe podia dizer: olha, eu sou israelita, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui criado em tal lugar assim, assim, assim e tal, e eu já pertencia a essa igreja, pertencia àquela, e coisa e tal, e tal, e tal. Quem sabe o eunuco já estava cheio disso. Então, o que foi que Felipe fez para ele? Tornou as palavras de Isaías, da Bíblia, ali, do que ele estava lendo, dos rolos, dos pergaminhos, tornou para ele escrituras vivas. Porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica aquela letra. E quando a letra é vivificada para você, é Deus falando com você. É só você tomar aquilo. Então, não para dizer um credo, mas falou sobre o guia, Cristo. E ele o batizou por ali em alguma água. Claro, foi isto. Eu gosto muito disso, você não gosta? Como pode alguém rejeitar o batismo? Ele foi batizado ali em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Atos dos Apóstolos. Agora, vamos ver um outro paralelo um pouquinho mais para trás. Israel. Quando Israel saiu do Egito para a terra prometida, em Êxodo 13, 21, Deus sabia que eles nunca tinham viajado daquela forma antes. Era uma experiência nova para Israel. Nunca tinham viajado daquele jeito. 2 milhões de pessoas seguindo um homem com um pau torto na mão, sem saber quanto tempo iam caminhar, o que iam comer, o que iam beber, o que iam vestir. Nunca tinha acontecido aquilo. Foi difícil? Foi difícil. Tiveram problema? Tiveram problema. Tiveram aborrecimento? Tiveram aborrecimento. Tiveram lutas? Tiveram lutas. Tiveram perseguições? Tiveram perseguições. Tanto de fora como de dentro. Eles tiveram problema de fora do barco e dentro do barco. E os piores problemas que eles tiveram foi dentro do próprio Israel. Quer dizer então que se somos guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo, guiados pela coluna de fogo, pela nuvem, nós teremos problemas, dificuldades. É aí que você vai ter. Porque o diabo não está interessado em quem ele já dominou. Ele está interessado em quem ele não dominou ainda. Você está lutando, eu estou lutando, não é assim? Se olha, pastor, a luta está grande, ou então você está lutando.
Ô pastor, cessou a luta, cessou a luta? Ou então você já morreu, ou então o diabo já te venceu. Você parou de lutar, você se entregou. Mas essa luta é muito grande, parece que a do irmão é menor, você que pensa. Nunca pensa que a sua luta é maior, é a sua. Nunca pensa que a sua cruz é mais pesada, é a sua. Então, era somente 40 milhas, 60 quilômetros aproximadamente, do Egito na Palestina. 2 dias bem andado a pé, chegariam todos lá. Mas mesmo assim eles precisavam de algo para ir com eles. E quanto tempo demorou? 40 anos. Que Deus é esse? Você crê nesse Deus? Você confia sua vida a esse Deus? E se demorar? E se demorar? Você continua confiando nele? Porque não vai faltar Datã, Abiram e Coré no meio do caminho. E o deserto é abrasador. Nós temos problemas fora do barco e dentro do barco. Mas nós temos que chegar lá. Amém? Eles perderiam o seu caminho. Então Deus lhes enviou um guia. Êxodo 13, 21, algo assim. Enviou um anjo diante deles, a coluna de fogo. A mesma coluna de fogo fotografada sobre a cabeça de nosso profeta. Aí está ela. Talvez você veja as fotos penduradas aqui na parede. Isso não é idolatria, não. É uma foto sobrenatural. Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, permitiu que aquela coluna de fogo hoje fosse fotografada para vindicar o ministério do profeta para esta era, que veio com a mensagem para nos tirar do mundo pecaminoso, do mundo religioso e nos levar para o arrebatamento. Isso provado cientificamente. Enviou ali um anjo, um guia, a coluna de fogo para guiar o caminho, para lhes guiar nessa terra prometida. E os filhos de Israel seguiram aquele guia, a coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia. Quando ela parava, a coluna de fogo parava, eles paravam. Se a mesma coisa quando você está lendo as mensagens de Mombrana, se ele diz reticência, nós não podemos ser pregador de reticência. Pregador de reticência é formador de ismos. Parou? Parou. E ali Moisés dizia: acampemos aqui. E acampava. E às vezes era um lugar bom. Daqui a pouco a coluna de fogo se movia. Moisés falava: vamos embora. Ô Moisés, está tão bom aqui, vamos embora. Olha lá, a coluna deslocou. Chegava, a coluna parava. E às vezes é um lugar tão ruim. Aqui, é aqui que ela parou. Acampemos aqui. Ô Moisés, está ruim, vamos embora. Ô Moisés, está ruim, vamos embora. Moisés, nós quer sair daqui. Nós quer sair daqui. A coluna não deslocou. O lugar de segurança de Israel era onde a coluna estava. O lugar de segurança do eleito é onde Deus te viu. Em todos os sentidos. Na sua vida espiritual, na sua vida natural, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, até na cidade que você escolhe para morar. É o lugar de segurança. Então não vou ter problema.
Não, você vai ter problema. Mas quando você está na vontade perfeita de Deus, você tem a certeza absoluta da vitória. E pronto. E pronto. Então, eles paravam. E quando ela movia, eles moviam. E quando ele os aproximou da terra prometida, eles não estavam preparados para atravessar. Ele, com letra maiúscula, os levou de volta ao deserto outra vez. Ele não foi com eles. É isso que é a igreja hoje. Ao paralelo está aqui. Aí você vai ajuntando tudo isso com o que você está ouvindo, o que nós estamos pregando. Sem dúvida que a longanimidade de Deus hoje, como foi nos dias de Noé, a igreja teria ido se ela estivesse correta e colocada em ordem. Porém ele tem que nos guiar por aí em todas as partes. Pouco sabia Israel, quando eles estavam gritando, vendo os soldados mortos dos egípcios, ali quando o mar fechou e afogou os egípcios, os cavalos se afogaram, as carruagens de Faraó de cabeça para baixo, eles tinham a vitória. Moisés em espírito, cantando em espírito, Miriam dançando em espírito, e as filhas de Israel correndo de um lado para o outro até a margem, gritando, dançando. Eles estavam somente a poucos dias do leite e do mel, poucos dias. Será que Moisés combinou alguma coisa? Gente, depois que nós vamos atravessar o rio, nós temos aqui um grupo de irmã já treinada, preparada para fazer uma dança, para fazer uma coreografia. Já faz tanto tempo que nós estamos ensaiando já. Assim que nós atravessar, nós vamos fazer isso. Não. Davi, quando ele viu o retorno da arca, que estava com os filisteus, ele viu o retorno dela, voltando para o seu povo, para Israel. Davi saiu pulando, se alegrando, cantando, chutando o ar, dando murro no ar. Davi não ficou ensaiando para aquilo. Quando você ensaia algo para Deus, quando você ensaia uma emoção, uma sensação para Deus, isso chama-se coreografia. Deus não recebe isso. Isso não tem espontaneidade, isso não tem unção, isso não tem inspiração, isso não tem espiritualidade. E ali, quando eles viram o inimigo, houve uma explosão de felicidade. E eles saltaram, eles dançaram, bateram os tamborins e cantaram, alegrando. Israel, o judeu canta todos os hinos dos salmos, é o cantor deles. Israel tinha hinos de guerra, hinos ali para cantar na beira do rio, e hinos de santuário, que eram diferentes. Mas quando eles se aproximaram da terra, eles não estavam preparados. Eles não estavam colocados em ordem. E assim é hoje, como foi naqueles dias. Porém, Ele tem que nos guiar ali, nessas partes. Então, Israel se alegrou em espírito, dançando, e eles estavam somente poucos dias da terra que emanava leite e mel. Por que não atravessou? Por que não chegou? Diz o profeta, Deus estava pronto, mas eles não estavam prontos. Mas Deus não poderia ter agido de outra forma? Sim, poderia. Deus poderia ter pegado aqueles milhões de pessoas assim e transladado eles, como transladou Filipe. Foi transladado ali para conversar com o eunuco. Poderia ter pego aquele povo assim e transladado ele.
Quando o pecado, através da serpente, entrou no Éden ali através da serpente, e enganou Eva, e Eva também envolveu Adão nisso, na queda, não poderia Deus ter enviado, precisava mandar uma legião de anjos, não. Não poderia ter mandado um querubim, um serafim, ou um anjo. Quando ele viu a serpente se namorando de Eva para enganá-la, ele não poderia ter descido ali e intervido na coisa, e nós não estaríamos na situação que estamos. Só que ele fez tanto Adão como Eva, como via de livre-arbítrio, e deu a palavra para eles. Eles tinham que ficar atrás da palavra. Eva tinha que ficar atrás da palavra. Israel tinha que ficar atrás da palavra. E nós temos que ficar atrás da palavra. Nós temos que ficar atrás do guia. Aí você entende, Deus está pronto, o povo não está pronto. Só que ele estabeleceu, ele estabeleceu que é dessa forma. Poucos dias ali estavam, poucos sabiam eles que faltava 40 anos ainda, porque eles começaram a murmurar contra Deus e contra o guia. Começaram a reclamar, murmurar de Moisés. Uma hora eram as codornizes, outra hora estava faltando pão, outra hora era água, outra hora Moisés era o único, os outros também podiam fazer a mesma coisa. Murmuração. Se tem uma coisa que além de aborrecer o Espírito Santo, causa náuseas nele, é a murmuração das pessoas. Você apresentar a ele o seu problema, você orar a ele, falar da sua dor, falar da sua fraqueza é uma coisa, mas a murmuração, você está testificando da fraqueza de Deus. Deus não é fraco, mas você está dizendo que ele é fraco, que ele é incompetente, que ele é omisso, que ele não toma providência, ele é irresponsável, ele não está vendo a coisa. É isso que o murmurador faz. Israel fez isso. E quem era Israel? Povo de Deus. Está certo que tinha um povo misturado lá, como tem um povo misturado hoje. Eles começaram a murmurar contra Deus e o guia. E nós nos encontramos do mesmo modo. O profeta, quando ele diz nós, ele está falando do ministério dele, do povo dele, da missão dele. Essa mensagem foi pregada em 62. Se nós acharmos que isso não serve para hoje, é obsoleta. Se essa é, qual não é então? Mas não tem nenhuma mensagem obsoleta. Todas elas são atuais. Então hoje, dia 1º de junho de 2016, e nós nos encontramos do mesmo modo. Eu irei até Shreveport daqui, e o Espírito Santo caiu no dia de ação de graça, 50 anos atrás, em Louisiana, no dia de ação de graça. Como tem se sentido a igreja desde aquele tempo? Você sabe o que a igreja católica romana no princípio era uma igreja pentecostal? Esta é a verdade, isto é certo, foi uma igreja pentecostal, porém os dignatários formais começaram a entrar na igreja e a mudar as escrituras de Deus para as suas tradições, adicionando nela dogmas e demais coisas. E veja o que eles possuem agora, nem um pedacinho da escritura em nada disto. Eles substituíram algo por algo mais, um pedaço de pão pelo Espírito Santo, substituíram a aspersão pela imersão,
eles substituíram Pai, Filho e Espírito Santo por o nome do Senhor Jesus. Eles substituíram todos esses grandes oráculos de Deus que nos foram dados, e eles estão longe, bem longe, bem longe da doutrina escriturística. E os pentecostais caiu em Louisiana há 50 anos atrás. Isso 1912, a era pentecostal, quando do movimento pentecostal, no início de 1900 e pouquinho. É isso que o profeta está falando. E o Espírito Santo ali. E os católicos chegaram nisso. Não tem mais nada. E ele está falando, e os pentecostais vão chegar nisso. E nós vimos eles chegarem nisso. Porque aqui é 62. Com 50 é quanto? 2012. Nós estamos em 2016. Os pentecostais e o Pentecoste caiu em Louisiana há 50 anos atrás. Se isso durar outros 200 anos, isso estará mais longe do que a Igreja Católica está. Se isso continuar caindo da maneira que tem caído nesses últimos 50 anos, porque eles estão simplesmente adicionando isso o tempo todo, constantemente. Hoje, se você tomar uma mulher pentecostal, não tem diferença nenhuma da católica. Nenhuma. Eles se vestem da mesma forma, vão nos mesmos lugares, fazem a mesma coisa. Veja, os velhos pregadores antiquados já não existem. As reuniões nas ruas, você nunca ouve de uma. Tudo que temos é uma porção de Hollywood adicionado a isto. Mulheres de cabelos cortados, usando shorts, pintura e tudo mais, chamando a si mesma de cristãs. Algum pequeno hippie com uma guitarra correndo de um lado para o outro, e as mulheres com os vestidos tão justos como uma salsicha descascada com a pele do lado de fora, quase se sacudindo na plataforma, correndo de um lado para o outro na plataforma, dançando com brincos pendurados e um desses cortes de cabelos novos de mulher mundana, e chamaram a si mesma de cristãs. O que precisamos é de uma antiquada religião escaldante, enviada por Deus, que escaldará o mundanismo para fora da igreja. Precisamos voltar para o Espírito Santo e fogo, de volta à coisa que queimará a escória, trazendo a antiquada pregação de volta, deixando o céu mais alto e o inferno mais quente, e o cano da espingarda na posição certa. Nós precisamos desse tipo de pregação, mas faça você isso hoje, e a sua congregação fará uma votação te tirando para fora. Às vezes bons pregadores são desviados por suas congregações. Essa é a razão pela qual eu não tenho denominação. Eu tenho um quartel-general, e este é do céu. Seja onde for que ele enviar, eu irei. Seja o que ele disser, eu digo. Nós não queremos denominação. Se esta igreja alguma vez falar sobre denominação, você perderá seu pastor imediatamente. Ele se referindo a ele, eu falo a mesma coisa. Quando eu, para me pregar, eu tenho que estar preocupado. O que o irmão tal, a irmã tal vai achar? Isso é denominação, comprometimento. E eu não ficaria por aqui nem 5 minutos. Cai da igreja que se dominou, voltou a semente. Mostre-me uma que não, e mostre-me o que cresceu outra vez. O Espírito Santo é enviado para dirigir a igreja, não algum grupo de homem. O Espírito Santo é toda a sabedoria. O homem se torna formal e indiferente, mas quando Deus envia o guia, nós temos que recebê-lo e ficar com ele. Amém. É só ler a mensagem para o povo. Estamos lendo na sequência. Aí está. A mensagem é a revelação da Bíblia, e a Bíblia é Cristo, e Cristo é o Cordeiro. Quando se matava o Cordeiro,
comia o cordeiro todo, as carnes mais macias e as carnes mais duras, mas era do cordeiro. Aonde estiver o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. Amém? Eu preciso desse guia, você precisa? Vamos orar agora. Você quer ajoelhar, você ajoelha. Você quer vir aqui à plataforma, ajoelhar aqui na frente, ajoelhar onde você está. Tem algum hino que fala, guia-me, Senhor? Como chama aquele hino, irmão? Não sei se a irmã lembra. É alguma coisa assim. Nós vamos orar, vocês pela internet, as igrejas que estão em Ourinhos, em Óleo, Lençóis Paulista, quer ir até o altar. Você entendeu o que é um espírito denominacional? Porque eles deixaram o guia. E a mensagem de Mombrana é o único guia que nos levará até o arrebatamento. Quem deixá-la, fica aqui. E também não adianta nós termos na letra, na cabeça, nós temos que ter no coração. E que possamos agora, com todo este volume de mensagem hoje, que temos traduzida, não tê-la somente em nossas estantes, mas tê-la em nosso coração. Senhor Jesus Cristo, grande guia, Senhor Deus Jeová, que é o mesmo Jesus Cristo do Novo Testamento, o Jeová do Velho Testamento, é o mesmo Senhor Jesus Cristo. Não há dois senhores, Senhor Jeová, Senhor Jesus. É uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Ó grande Deus de Israel, ó grande Deus dos apóstolos e de profetas, ó grande Deus da noiva. Senhor, aqui estamos nós. Esta mensagem, como diz o profeta, não é querendo ser rude, isso não quer dizer ferir as pessoas, mas o amor é corretivo, e o Espírito Santo está convencendo o povo do pecado, da iniquidade, para que não aconteça conosco a mesma coisa que aconteceu com a Igreja Católica, que no princípio era pentecostal, depois chegou onde chegou, e depois veio o movimento pentecostal, caiu nos Estados Unidos no início do século passado, 1900 e pouquinho, e ali a coisa foi introduzindo, e olha a condição cristã hoje. Senhor, guarda-nos, Senhor, dê para nós pregadores antiquados, que esteja comprometido somente com o quartel-general lá do céu. Dê para nós, Senhor, pregadores que estejam comprometidos somente com a palavra, com aquilo que ela é. Não importa se fiquem sozinhos, se tenha que pregar para as paredes, para as colunas, porque dessas colunas, dessas paredes, dessas pedras, Deus pode levantar filhos de Abraão. Senhor Deus, nós queremos essa verdade, nós queremos caminhar com esta verdade, nós queremos pregar esta verdade, nós queremos continuar pregando esta mensagem, como nós começamos aproximadamente 40 anos atrás. Nós queremos continuar assim, crescendo, Senhor, não decrescendo, mas crescendo na graça, no conhecimento, na santidade, ó Deus, em tudo, na fidelidade. Senhor, tira de nós todos os erros, todas as falhas, limpa tudo com o seu sangue, Senhor. Tira toda, Senhor, tira toda a natureza do mundo, Senhor, que porventura esteja em nós. Tira toda a incredulidade, Senhor. Ó Pai bendito, nos dê vitória, que possamos aprender essas coisas tão profundas, essas regras tão profundas que o Senhor tem deixado para nós através da mensagem. Aceitar o guia que Deus envia, você tem que aceitar. Se você recusar, você estará perdido, você erra o caminho, você fica para trás, e ainda o inimigo vai colocar na sua mente dizendo que você é um cristão, é uma cristã.
mas não importa quem diz para nós se somos cristãos ou não. Nós é que temos que ver através da Bíblia, da mensagem, se estamos enquadrados com esse padrão. O padrão é a Bíblia e a mensagem. O padrão não é nenhuma igreja, nenhum homem. O padrão não é nem mesmo William Branham. O padrão é a mensagem que ele pregou, e ela é viva e eficaz até hoje, porque ela é a revelação de Jesus Cristo. Pai amado, estamos numa dimensão humana, cometemos erros, cometemos falhas, somos acometidos de problemas, de enfermidades. Ó Deus, o inimigo nos assalta. Muitos de nós, às vezes, perdemos algumas batalhas, tomamos alguma rasteira do inimigo, mas nessa hora nós queremos levantar, nos colocar no centro do caminho, queremos colocar a armadura da palavra, tomar o escudo na mão, a espada na outra mão e caminharmos em frente, porque a luta não acabou ainda. O nosso adversário está ao nosso redor, procurando uma oportunidade para nos atacar, para nos atingir. Orai e vigiai. Isso quer dizer orai e esperar. Os dias são difíceis, os dias são trabalhosos. É a pior era de todas elas, é a última era da igreja, a era de Laodiceia, é a pior de todas, é onde o inimigo está gastando todo o seu arsenal, toda a sua munição, porque ele sabe que não vai ter muito tempo mais para frente. Ele não sabe o dia, ele não sabe a hora, nós não sabemos também, mas o Senhor tem nos mostrado os sinais do fim. Os sinais do fim, eles estão aqui. Uma mensagem profética na terra. Israel está em sua nação novamente. Ali a figueira brotou em 48. Israel está em sua nação. Malaquias 4, 5 e 6 se cumpriu na terra. Um profeta nos visitou. Jesus Cristo nos visitou através do ministério profético. Fez as mesmas obras e maiores ele fez do que no seu próprio ministério para cumprir a sua palavra. E aqui estamos nós. Era um homem ungido e agora é um povo ungido. Agora é a hora da igreja, a lua, escrever a sua história, fazer a sua história. Eu sei que não haverá mais pessoas para ler depois, mas ela ficará aqui. Jesus Cristo nunca perdeu uma guerra para o diabo e não vai perder agora. Por quê? Porque ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis. Mas ele escolheu levar esta igreja à santidade, escolheu levar esta igreja a crescer na graça e no conhecimento, através do agente dele na terra. E o agente é o humano, levando a palavra para o humano. Senhor Deus, salve aquele que não é salvo ainda, sela com o Espírito Santo o que precisa. Senhor, nos afasta do diabo, de todas as suas armadilhas. Dê sabedoria para nós, cura as nossas enfermidades, da cabeça até os pés, não importa onde estiver, Senhor, cura. Ó Deus, abra a porta do emprego para quem precisa, Senhor, no mundo tão turbulento como estamos agora, que não haja falta do trabalho para cada eleito, para que ele possa sustentar a sua família, Senhor, com dignidade. Nós pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nesta hora. Aleluia. Creia de todo o seu coração. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Você viu que o Espírito Santo enviou Felipe até Eunuco, e ele não resistiu ao Espírito Santo. O Espírito Santo guiou Pedro até a casa de Cornélio, ele não resistiu ao Espírito Santo. E o Espírito Santo enviou algum mensageiro também na sua casa, de uma forma ou de outra, e você não resistiu ao Espírito Santo. E em momento algum foi dito a você que você não teria problema, não teria dificuldade, mas uma certeza ele nos deu: eu suprirei todas as suas necessidades.
eis que estarei convosco até o fim e até mesmo em vós. Sem campanha, sem novena, sem fogueira, sem água do Rio Jordão, tudo isso não passa de tonteria religiosa, mas o guia nos mantém na palavra. Senhor Jesus Cristo, abençoe nosso retorno para a nossa casa, nos guarda, nos livra de todos os males, todos os perigos. Nós pedimos essa bênção a semana que temos pela frente, em nome de Jesus Cristo, amém. Cumprimenta seu irmão, sua irmã, diga: Deus abençoe. Deus abençoe a irmã Marina aí em Pardinho, a irmã Abigail aqui em Bauru, a irmã Rosana e filhos em Óleo, a irmã Denilson, a irmã Ana Paula, a irmã Rainara em Agudos, a irmã Rubens e a irmã Dileia, o pequeno Davi em Lençóis Paulista, a irmã André e a irmã Noemi em Botucatu. Amanhã estaremos em Botucatu, Santa Ceia. Tenha uma boa noite. Deus abençoe.